Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal da professora Verônica Vilar. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a fecundação, mais precisamente sobre as etapas do processo de fecundação. Vamos lá? Então, são objetivos da aula de hoje descrever as etapas do processo de fecundação e determinar os resultados da fecundação. Em aula anterior, a gente já definiu fecundação, já disse onde acontece e falou de dois eventos que precedem, que acontecem antes da fecundação, que é a capacitação e a reação acrosoma. Lembram disso? Pois então, a gente já sabe que a fecundação é o encontro, a fusão do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o ovócito secundário. E que esse processo vai acontecer nessa porção dilatada da tuba uterina, que a gente chama de ampola, que também é descrito como terço distal da tuba uterina. Bom, existem relatos do processo de fecundação poder acontecer em outras partes da tuba, tá? Normalmente acontece aqui, é aqui que o ovócito vai encontrar com o espermatozoide, mas pode acontecer em outras regiões da tuba. Porém, ele nunca vai acontecer no útero, tá? Se não acontecer aqui na tuba uterina, se o ovócito não for fecundado, ele vai ser levado pelos movimentos da musculatura da tuba, pelas células ciliadas até o útero. Lá ele vai entrar em processo de degeneração, que a duração do ovócito, a viabilidade dele dura em torno de 24 horas, e é reabsorvido pela própria mucosa uterina. Tudo bem? Bom, e quais são as etapas do processo de fecundação? O que tem que acontecer, por quais eventos acontecem durante esse processo? Que é um processo complexo, pessoal? Onde duas células diferentes, um gameta masculino e um feminino, vão se fusionar e formar um zigoto. Bom, a gente tem que lembrar ainda que o ovócito, quando ele é liberado durante o processo da ovulação, ele não é liberado sozinho. Junto com o ovócito vai uma camada de glicoproteínas chamada zona pelúcida, que é uma camada extremamente importante para vários eventos da embriologia, a gente vai estudar isso, e uma camada, uma região formada por células foliculares, ou chamadas também de células da granulosa, que é a corona radiata. Então, para o espermatozoide chegar até o ovócito e formar o pronúcleo masculino, que depois vai se fusionar com o feminino, dando origem ao zigoto, ele tem que passar pela corona radiata e pela zona pelúcida. E essas são as duas primeiras etapas do processo de fecundação. Então, para a gente entender, a primeira etapa do processo de fecundação é a passagem do espermatozoide pela corona radiata, pelaquela camada, pelaquela região formada por células foliculares. E o que permite que ele passe pela sua corona radiata? 3 fatores importantes. Os movimentos da cauda do espermatozoide são importantes para a passagem dele pela corona radiata, assim como uma enzima que é liberada pelo acrosoma, que aí é a hyaluronidase, tá? E também parece que as próprias enzimas das secreções do trato genital feminino auxiliam nesse processo. O fato que o espermatozoide, então, passando pela corona radiata, a gente vai para a segunda etapa do processo de fecundação, que é a passagem do espermatozoide pela zona pelúcida. E como é que isso vai acontecer? Uma vez, tendo passado pela corona radiata, o espermatozoide ele vai se ligar a receptores ZP3 da zona pelúcida. Ele vai se ligar a esses receptores ZP3, vai liberar outras enzimas, como a acrosina, neuramidase e esterase, e vai conseguir, então, passar pela zona pelúcida. Passando pela zona pelúcida e entrando em contato com a membrana do ovócito secundário, ok? Bom, aí a gente tem uma etapa muito importante do processo de fecundação, que é quando o espermatozoide entra em contato com a membrana plasmática do ovócito, ele vai provocar modificações, ou melhor falando, vai provocar a liberação de enzimas que estão em grânulos corticais, logo ali juntinho da membrana plasmática do ovócito, tá? Então vai ter um influxo de cálcio, esse cálcio vai fazer com que esses grânulos corticais, por exocitose, liberem enzimas ali para a zona pelúcida, e essas enzimas vão destruir os receptores, vão destruir os EP3, tá? A gente diz que esses grânulos são grânulos corticais, então a reação zonal ela também pode ser chamada de reação cortical, por conta da presença desses grânulos corticais.
O fato que eles vão lá, né, eles vão destruir os EP3, vão mudar a conformação da zona pelúcida e isso impede que outro espermatozoide passe pela zona pelúcida. Isso vai impedir a polispermia, porque um ovócito só pode ser fecundado por um espermatozoide, já que um dos resultados da fecundação é restaurar o número 46 de cromossomos, o número diploide de cromossomos. Se 2 espermatozoides fecundarem um ovócito, ao invés de 46, a gente vai ficar com 69 cromossomos, e isso não pode acontecer, tá? Então, essa reação é importantíssima, tá? É uma reação que impede a entrada de outros espermatozoides. Bom, depois que passa pela zona pelúcida e que acontece a reação zonal, o contato do espermatozoide com o ovócito vai provocar a fusão das membranas, da membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovócito. E essa fusão das membranas vai permitir com que o espermatozoide ele entre no ovócito. O que vai entrar? Vai entrar o núcleo e a cauda, ficando aqui a membrana plasmática do espermatozoide e as mitocôndrias desses espermatozoides, tá? Aqui, pessoal, eu botei como quinta etapa, mas no momento em que o espermatozoide toca o ovócito, várias reações vão acontecer. Então, assim que o espermatozoide tocou a membrana plasmática do ovócito, a gente tem a liberação dos grânulos corticais para que haja reação zonal, evitando a polispermia, mas o ovócito ele termina a meiose 2. O término da meiose 2 do ovócito depende de um contato, só o contato do espermatozoide com a membrana, não depende de enzimas, nenhuma reação química. Só o contato, então, assim que o espermatozoide toca o ovócito, o ovócito termina a meiose 2, a gente poderia chamar essa estrutura de óvulo, mas é muito rápido, rapidamente ele já vai ser um pronúcleo feminino. E, ao mesmo tempo que ele toca e o ovócito termina a meiose 2, a liberação daqueles grânulos corticais para que haja reação zonal, tá? Então, a gente botou aqui como quinta etapa, mas não estaria errado se você colocasse antes, logo depois de reação zonal. O fato que acontece, esses eventos, eles acontecem praticamente simultaneamente, ok? Bom, uma vez o ovócito tendo terminado a meiose 2, o espermatozoide tendo entrado, né, lá no citoplasma do ovócito, foi o núcleo, foi a cauda, as mitocôndrias e a membrana plasmática permaneceram ali fora, são formados os pronúcleos, né? Então, aquele núcleo do ovócito que terminou a meiose 2 vai ser chamado pronúcleo feminino, tá? E aqui está o segundo corpo polar. E o núcleo do espermatozoide vai ser o pronúcleo masculino. A cauda, logo depois que ela entra, né, o flagelo, na realidade é o flagelo, a membrana da cauda ficou lá, aqui na membrana plasmática. Ele entra em processo de degeneração. E esses dois pronúcleos são formados. E a sétima etapa, então, é o quê? É a fusão dos pronúcleos masculino e feminino para formar o zigoto, esse novo ser que tem características diferentes tanto do pai quanto da mãe, porque lembra que na meiose tem uma etapa que é o crossing over, que a gente tem troca de alguns segmentos ali dos cromossomos. Pois então, a gente tem um novo ser totalmente diferente, né? Totalmente diferente não, né? Com as suas características individuais. E quais são, então, os resultados da fecundação para a gente terminar essa aula, que já está com 8 minutos? Até que está pouco, né, gente? Eu acho que eu falei muito rápido. Aí vocês colocam aí para falar em slow motion, mais devagarinho e tal, para poderem entender. Bom, são resultados da fecundação. A restauração do número diploide de cromossomos, a gente tem que lembrar que o espermatozoide tinha 23, o ovócito tinha 23. Quando eles se juntam, a gente tem a formação de uma célula, que é o zigoto, com 46 cromossomos. Uma outra coisa que vai acontecer aqui é a determinação do sexo cromossômico, porque a determinação do sexo do embrião acontece na fecundação. Vai depender de qual espermatozoide fecundou o ovócito. Se for um espermatozoide X, nascerá uma menina. Se for um espermatozoide Y, nascerá um menino. Então, vai depender de quem fecundou, certo? Aumento da variabilidade genética, né?
Porque esse ser tem cromossomas paternos, tem cromossomas maternos, e a gente lembra que durante o processo de meiose houve o crossing over. Então, são cromossomas maternos e paternos com uma modificaçãozinha na sua estrutura. Então, quanto maior a variabilidade genética, melhor para a perpetuação da espécie, não é isso? Se fôssemos todos iguais, uma doença poderia dizimar toda a população. Isso não acontece porque somos geneticamente diferentes, certo? Além disso, pessoal, uma outra coisa importante é que assim que o zigoto é formado, e a gente tem, eu falei lá no processo de reação acrossômica, a gente tem a liberação do centríolo do espermatozoide, e esse centríolo, né, quando ele entra ali, quando a cauda entra, o flagelo do espermatozoide entra, ele faz com que o zigoto inicie o processo de clivagem, tá? Essa clivagem, ela não vai ser assim, ele vai iniciar, mas não começa imediatamente depois. A gente vai ver numa próxima aula que ela começa em torno de 24 a 30 horas depois da fecundação. Ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo, tenham gostado dessa aula, que compartilhe, comente, vamos viralizar esse vídeo, me ajude a chegar aos 10 mil seguidores. Quem sabe, né? Sonhar não custa nada, né? E aqui, então, a gente tem um resumo do que a gente falou até agora. Não estou conseguindo me tirar daqui, porque o PowerPoint não está deixando. Mas o que a gente falou hoje? A gente falou que o processo de fecundação, que é o processo que a gente tem a fusão, a união dos gametas masculino e feminino, ele tem etapas. E que as primeiras etapas desse processo são as passagens do espermatozoide pelos envoltórios do ovócito. Então, primeiro ele vai passar pela corona radiata, depois ele vai passar pela zona pelúcida. Só que assim que ele passa pela zona pelúcida e toca a membrana plasmática do espermatozoide, duas reações importantes acontecem, praticamente são simultâneas. O término da meiose 1 do ovócito secundário, formando o óvulo, que logo em seguida vai ser um pronúcleo feminino, e a reação zonal, que também pode ser chamada de reação cortical. Se eu não me engano, o Larsen, de embriologia humana, ele chama reação cortical, e o Moore e o Langman de reação zonal. O que acontece nessa reação? Há uma mudança na estrutura da zona pelúcida, com a destruição dos receptores EP3 por enzimas que são liberadas por grânulos corticais, e isso vai evitar, então, a polispermia. E uma vez que o pronúcleo feminino é formado com o término da meiose 2 do ovócito, o pronúcleo masculino é formado a partir da entrada do núcleo do espermatozoide e degeneração da cauda, esses pronúcleos vão se fusionar, formando então o zigoto. E a formação do zigoto resulta num embrião diploide com 46 cromossomos. Isso vai permitir que há um aumento da variabilidade genética e perpetuação da espécie. E também uma outra coisa importante é que, dependendo do espermatozoide que fecunda esse ovócito, a gente vai ter a determinação do sexo cromossômico. Além disso, esse zigoto vai iniciar um processo de clivagem, que é o primeiro evento da primeira semana de desenvolvimento embrionário, que a gente vai falar numa próxima aula. Tá bom? E aí, pessoal? Fácil, mole. Não esqueçam que essa aula não é suficiente para você aprender embriologia. Você tem que estudar nos livros e até em artigos científicos. Tem muitos artigos sobre o processo de reprodução, né? Por causa dos problemas de fertilidade que os seres humanos podem ter. Então, aqui são os 3 livros que eu gosto. O Moore, de Embriologia Clínica, o Langman, de Embriologia Médica, o Larsen, de Embriologia Humana. Eu sempre uso os 3, tá? E eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês... Quem já está inscrito, compartilhe, comente, me diga de onde você vem, que curso você faz. Eu estou no Rio de Janeiro. E você? Em que lugar você está desse mundo afora, né? Fala para mim se você gostou, que aulas que você gostaria de assistir. E se puder, seja membro do meu canal no YouTube, tá bom? Isso me ajuda na produção de mais conteúdos para vocês. Um beijo grande, pessoal. Até a próxima.